Boa noite. Boa noite. Mais uma vítima da violência em Belo Horizonte. Poderia ser eu, poderia ser você aí de casa. Desta vez foi a atriz Cecília Bisotto. Ela foi assaltada no bairro Santa Lúcia, na região nobre da capital. O corpo da jovem foi enterrado hoje sob muita indignação. Aqui não tem tubarão. O grito de guerra ensinado em sala de aula pela professora foi lembrado pelos alunos durante o velório. Significa a nossa força, a nossa garra, juntamente com ela, que agora infelizmente não está mais entre nós. Cecília Bisotto, de 32 anos, chegava na mansão onde morava, em um bairro nobre de Belo Horizonte, com o irmão e a cunhada quando foi rendida por 3 homens armados. Um ficou do lado de fora, dando cobertura ao roubo. De acordo com a polícia, os bandidos entraram com Cecília em um dos cômodos da casa. No momento em que a vítima ficou sozinha, ela ligou para o 190 para pedir socorro. Só que a ligação durou poucos segundos. Os ladrões ouviram e ela foi assassinada com um tiro no peito. Ela detestava a injustiça, detestava essa injustiça mesmo, essas coisas. Então, acho que a reação dela de ter ligado deve ter sido por não aceitar aquilo. Todos os criminosos fugiram levando joias, dinheiro e aparelhos de telefone. Segundo a Polícia Militar, o número de assaltos à residência diminuiu na capital no último ano. Mas os moradores dos bairros da Zona Sul reclamam da onda de violência. A PM garante que novas ações de segurança serão implementadas até o final do ano. Vamos fazer o alerta de segurança, que é apertando campainhas. Certifique-se que é um policial militar. E se você estiver tranquilo, atenda a campainha. E se você estiver ali dentro e não atender, vamos verificar o que está acontecendo. Nesse contato da polícia, percebemos alguma atitude estranha, vamos adotar medidas imediatas. São tempos ruins. A insegurança em que todos vivemos diminui a esperança no futuro. Nos desestimula a sonhar e gente que não sonha não vive. A morte de Cecília nos deixa indignados. Somos alvos dos bandidos, alvos fáceis, desarmados, sem capacidade de reação. Até quando? Marcado para hoje o depoimento da ex-mulher do goleiro Bruno, Daiane Rodrigues. Ela é acusada de calúnia contra 2 delegadas. Vamos falar ao vivo com o repórter Eloy Oliveira, que tem as informações. Boa noite, Eloy. Boa noite, Monique. Boa noite a todos do Band Minas. O depoimento dela acabou sendo adiado para 14 de dezembro. Esse adiamento se deveu por causa que o juiz responsável por esse processo tinha um compromisso inadiável para hoje e não pôde ouvi-la. Mas ele colheu o depoimento das 2 vítimas, as 2 delegadas que, segundo o processo, foram caluniadas por Daiane Rodrigues. Daiane teria dito em 2010, através de uma carta divulgada pelo seu advogado da época, Écio Quaresma, que ela teria sofrido ameaças dessas 2 delegadas, a doutora Ana Maria Santos e a doutora Alessandra Wilke. As 2 foram ouvidas hoje e negaram novamente que tivessem ameaçado de alguma maneira a Daiane para que ela revelasse detalhes sobre o desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. Também hoje a Justiça divulgou a data para o julgamento do caso Elisa Samúdio. Ficou definido que será no dia 19 de novembro e, segundo a Justiça, a estimativa é que esse julgamento dure pelo menos 3 semanas. Nós voltamos com vocês. Obrigado, Eloy. Vamos falar agora das eleições de 2012. Márcio Lacerda, do PSB, foi reeleito em primeiro turno com 52% dos votos válidos. Na manhã de hoje, o prefeito, em visita ao Grupo Bandeirantes Minas, falou sobre a eleição e sobre seu próximo mandato. Um dia depois de eleito, o prefeito Márcio Lacerda vem à sede do Grupo Bandeirantes aqui em Minas. Prefeito, primeiro vamos humanizar um pouco nossa conversa. Já se recuperou, já está recuperado desses dias de campanha tão tumultuados aí? Pois é, Paulo, 3 meses realmente de muito trabalho, dupla jornada, né? Porque eu continuei prefeito, o diário oficial sendo impresso com a minha assinatura e muita coisa a gente precisando de fato acompanhar no dia a dia. Mas isso é a democracia, a eleição é um ponto mais importante do nosso processo democrático e é um momento de reafirmarmos os compromissos que temos com a cidade, recebermos as críticas. Prefeito, agora falando de política, terminada a eleição, o candidato da oposição, o candidato Patrus Ananias, disse que fará uma oposição determinada à sua administração. O senhor acha que essa oposição será uma oposição dura? Será uma oposição que cobrará com mais
força, com mais evidência a atuação do prefeito? Olha, nós fomos bastante cobrados nessa gestão, principalmente por parte da bancada do próprio PT e pelo nosso vice-prefeito, que foi oposição ao nosso trabalho político-administrativo praticamente desde o início do mandato. Então, não vejo isso como problema. A democracia, para se consolidar, precisa de uma oposição séria, uma oposição comprometida com o melhor futuro para a cidade, e não só com o combate político ao prefeito. Prefeito, o senhor teve desde o início do seu primeiro mandato uma relação tumultuada com o partido do seu vice e com o seu vice. Agora o senhor não tem mais o partido, o PT, a lhe acompanhar nessa administração. Isso vai facilitar o entendimento da administração? Como é que o senhor vê essa realidade? Olha, por um lado, a gente sempre fala de perdas e ganhos, né? De um lado, nós teremos realmente uma liberdade maior na condução do processo de formação de equipe. Por outro lado, perdemos algumas pessoas muito qualificadas, mas a verdade é que ninguém é insubstituível, né? Todos nós somos substituíveis e, portanto, teremos a ocasião de trazer para a Prefeitura pessoas muito qualificadas, indicadas ou não por partidos. Tenho certeza que vamos continuar com a boa relação que temos com o governo federal, mas partimos agora de uma base mais favorável em todos os sentidos. Bom, ainda nessa eleição você vai acompanhar o prefeito Márcio Lacerda comentando sobre as alianças para 2014 e sobre o seu futuro político. Durante as comemorações da vitória de Márcio Lacerda, o senador Aécio Neves falou sobre o embate que teve com a presidente Dilma Rousseff. Eu tenho muito respeito pessoal pela presidente, os contatos que tive com ela foram sempre muito respeitosos e, obviamente, numa campanha eleitoral, tem momentos em que você critica, que você responde, mas a eleição terminou, Márcio foi vitorioso e eu tenho absoluta certeza que, honrando a maturidade da democracia brasileira, Belo Horizonte vai ter, assim como Minas Gerais, em boa parte vem tendo um tratamento republicano por parte da presidente da República. Patrus Ananias, do PT, logo depois do resultado, falou sobre a derrota. Ele foi enfático ao falar da oposição que será feita nos próximos anos. Ao lado do ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, e do vice Aloísio Vasconcelos, Patrus reconheceu a derrota e disse que ligou para o prefeito eleito, Márcio Lacerda. Eu disse a ele que reconheci o resultado, que ele pode contar conosco para tudo que for para o bem de Belo Horizonte. Deixei claro também, Fernando, que ele terá uma oposição. Terá uma oposição. Terá uma oposição forte, nós vamos cobrar dia a dia as promessas que ele fez ao povo de Belo Horizonte. Em seguida, o candidato derrotado disse que recebeu uma ligação da presidente Dilma Rousseff, parabenizando pela campanha. E reafirmando o que ela disse aqui no comício. Sem agressões pessoais, sem provocações, mas em torno de valores, princípios, convicções, programas, ela deixou muito claro que está estabelecida uma linha divisória em Belo Horizonte e Minas. A vitória do prefeito Márcio Lacerda sobre Patrus Ananias cria duas consequências diretas e imediatas. Na política local, manda o PT de volta para a oposição, de onde saiu em 2008, para ajudar o PSDB a eleger Márcio Lacerda, com quem, aliás, governou a cidade. Na política nacional, aumenta o cacife do senador Aécio Neves, que na campanha bateu boca com a presidente Dilma Rousseff, que apoiava Patrus. Foi esse bate-boca, aliás, que reafirmou o caráter nacional da disputa em Belo Horizonte. É evidente que não se pode negar ao prefeito Márcio Lacerda a condição de um candidato leve, ele que há quase 4 anos quase perde a eleição para Leonardo Quintão. Na prefeitura, Márcio fez uma administração bem avaliada pela população e com isso se manteve favorito durante toda a campanha e confirmou o favoritismo derrotando o Patrus Ananias. Resta agora saber como será a oposição que o PT fará a Márcio Lacerda e como o partido conduzirá a pré-candidatura do ministro Fernando Pimentel ao Palácio da Liberdade em 2014. Da mesma forma, é bom ficar de olho em Aécio, que, embalado pela vitória aqui, deverá aumentar, a partir de agora, o assédio ao governador de Pernambuco, Eduardo Campos, presidente do partido de Márcio, e fundamental na eventual candidatura de Aécio à presidência da República.
No próximo bloco, as informações sobre um acidente que matou 7 pessoas e deixou mais de 20 feridos em Minas. E tem mais eleições, um raio-x da situação em todo o estado. Você vê imagens da Praça 7, no centro de BH. Tráfego intenso, apesar da semana de saco cheio, em muitas escolas e universidades. Agora são 7 horas em ponto. Nós voltamos já já. Jornal Band Minas. Oferecimento Deva Iveco. Os melhores negócios em caminhões estão na Deva Iveco.